pessoas não pararam de morrer na minha vida, nunca, sabe? E é muito traumático para mim, que parece que né, que eu chego perto e as pessoas morrem. É a percepção que você tem da criança, né? Certo. Fui eu que fiz isso, deve ser culpa minha. Então, isso tudo dá uma vulnerabilidade pro ser que você não cura nunca. Mas você escreveu 6 livros, né? Como é que... Eu não sabia, até pouco tempo atrás, eu não sabia que já eram 6. Eu sabia que você estava escrevendo. Como é que deu isso? Você sabe que quando eu morei na Europa, uma época, eu não sabia o que eu ia fazer da vida, aos 18 anos de idade. Eu me casei com homens completamente diferentes de mim. Quanto mais diferente, mais eu sinto um imã. Apesar do medo, apesar de todos os medos, eu vou. Entendeu? Você tem fé? Você é uma pessoa de fé? Então, as pessoas que só fazem as coisas a partir da lógica, assim, tem um pouco de desconfiança delas, entendeu? Oi, gente! Delícia estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje eu estou tão ansiosa para fazer esse vídeo que eu não aguentei. Já estou aqui do carro mesmo dando spoiler para vocês. Maitê, para mim, é exemplo de superação, gente. Não sei se vocês sabem, Maitê passou por várias tragédias na vida dela, mas eu não vou falar sobre isso não, tá? Se vocês quiserem saber, vocês dão um Google e vou pesquisar. O que eu quero conversar com ela é como ela ressignificou a vida dela, como ela se superou. Essas histórias todas e é essa mulher maravilhosa que ela é hoje. Vamos embora comigo lá? Maitê, muito obrigada por estar me recebendo aqui. Você sabe que você é campeã de pedidos do meu canal. Todo mundo pede entrevista com você por causa de felicidade, você acredita? Acredito, porque, lógico, gente, felicidade. A gente faz. A Maitê era a Helena do Manuel Carlos, que era a protagonista, a grande mocinha da novela. E eu era uma irmã patinho feio, se sentia patinho feio, que disputava o amor do Zé Diogo. Lembra disso? Lembro. Ai, que saco, quem tá buzinando assim? Zé Diogo, a porta Do escritório do doutor Álvaro Peixoto. Peraí, Lídia. O que você tá falando? Me dá licença que eu vou à praia. Eu não dou licença coisa nenhuma! Eu quero saber que história é essa que você tá inventando. Eu não tô inventando nada. Você quer sair que eu quero ir à praia? Escolheu um péssimo dia pra desabafar suas amarguras. Você sabe que essa novela, ela rodou o mundo inteiro com o nome de Helena. Tamanho era a centralidade daquela família, daquele personagem, daquilo tudo que girava em torno. Porque antigamente, hoje em dia eles fazem novelas com muitos núcleos, que eles perceberam que os atores ficam exaustos, deprimidos, adoentados e tal, e eles não podem ter um protagonista doente. Sim. Então, depois de acontecer 1000 vezes, eles perceberam que era melhor diluir em vários focos de atenção. Então, agora, o protagonista é um protagonista que divide o protagonismo com várias outras histórias. Sim. Naquela época, não, era completamente central. Mas o mais incrível é que tiveram várias Helenas do Manuel Carlos e logo essa novela ficou conhecida como Helena, né? E o que eu queria conversar com você hoje? Você, para mim, é o exemplo assim, de uma mulher muito forte, e de superação. Acho você linda, sempre, uma super atriz, premiada, escritora, tá? Maitê tem 6 livros, diretora. E eu acho que você tem um momento na sua vida, que a gente nem precisa falar sobre isso, todo mundo já falou 1 milhão de vezes, foi muito difícil a sua vida, que você se superou e tem um exemplo de superação que é maravilhoso. Eu queria falar assim, como que você conseguiu ressignificar a sua vida? Porque hoje você é um exemplo de mulher. Eu sou uma pessoa que eu me questiono permanentemente. A vida inteira eu fiquei, assim, se eu olho para trás, eu vejo pessoas que falam assim, não, mas eu sou a mesma pessoa que eu era aos 20, como se aquilo fosse uma qualidade. Então, essa qualidade eu não tenho. Eu, aos 20 anos, era uma pessoa, hoje eu sou outra completamente diferente. Eu fui mudando, eu fui olhando, fui viajando, fui experimentando coisas, experimentei tudo quanto foi tipo de religião, porque eu encontrei assim algo divino. Eu fui criada ateia, né? Então, quando a gente descobre alguma coisa que faz parte do âmbito do mistério, eu não preciso dar nome para isso. Se é para ser misterioso, que seja misterioso, não importa o nome que deem. Mas eu percebi que havia uma coisa qualquer em vários lugares, no islamismo, no catolicismo, no candomblé, nas religiões africanas, nas religiões asiáticas, no budismo. Todas essas formas de você chegar ao mistério, né? Esses caminhos, todos eles me trouxeram alguma luz, alguma abertura. Fiz experiências com
com todos eles, desde os 13 anos de idade que eu viajo pelo mundo, mas eu não viajo para Nova York, eu viajo para os buracos, onde ninguém ia. Eu viajo para lugares que não tinham sido nem abertos para o turismo. E eu acho que essa minha atração por isso é para entender o diferente. Porque na minha família, no meu contexto familiar, talvez tudo tenha sido muito diferente. E ficou sendo, porque uma tragédia traz outra, que traz outra, que traz outra, porque ela se replica nas pessoas que estão em volta, eu tive irmãos e tudo. Então, as pessoas não pararam de morrer na minha vida, nunca, sabe? É muito traumático para mim, que parece que né, que eu chego perto e as pessoas morrem. É a percepção que você tem da criança, né? Certo. Fui eu que fiz isso, deve ser culpa minha. Então, isso tudo dá uma vulnerabilidade para o ser que você não cura nunca. Essa fragilidade das coisas que aconteceram quando você não tinha nenhum instrumental para lidar com elas e que você arranjou um jeito. Aquele jeito passa a ser a tua forma de reagir a tudo, de certa forma. Mas você era uma criança. Você não pode ficar reagindo do jeito que você reagiu aos 3 anos, aos 80. As pessoas fazem isso. Mas eu não quero fazer isso. Então, eu sou uma buscadora. Eu saio correndo atrás e viajando com o meu olho bem aberto e vendo como é que as pessoas completamente diferentes de mim. Eu me casei com homens completamente diferentes de mim. Quanto mais diferente, mais eu sinto um imã, assim, em relação Porque vai te agregar, te trazer mais coisa, né? Vai me agregar, vai me trazer mais coisa. É mais perigoso também. Eu sou uma pessoa que, sei lá, me quebrei Gosta em 24 de viver perigosamente? lugares, né? Tem 24 ossos. Quem é que quebrou 24 Não sei. ossos? Eu andei pensando nisso. Não é muito... não é uma parte saudável do meu ser, mas não é porque eu tenho os ossos fracos ou não é por nada disso, mas é porque me coloco em situações estranhas e tal. Mas eu acho que essa vulnerabilidade, quando a gente percebe ela, porque o olhar das pessoas de fora é talvez de uma pessoa com poder. E, de fato, eu tenho muitas coisas que trazem conforto para a minha vida e muitas conquistas que eu fiz e tal. Mas eu, intimamente, dentro de do meu rol imenso de inseguranças e fragilidades, eu não me sinto forte. Eu sinto que eu tenho força na hora de encarar. E que eu tenho coragem. Mas eu tenho coragem justamente porque eu tenho medo. Porque o cara que não tem medo, o sujeito que não tem fraco, aquilo não é nem coragem, né? Aquilo é maluquice. O medo é o que me faz reconhecer que eu, apesar do medo, apesar de todos os medos, eu vou. Entendeu? Você tem fé? Você é uma pessoa de fé? Eu acredito nesse conjunto de coisas que está para muito além do racional. Quer dizer, eu acho que o intelecto, que o pensamento, ele é muito burro. Ele ajuda de vez em quando, mas o raciocínio é menos inteligente do que o emocional. Eu acho que a intuição é um conjunto de percepções muito mais completo do que é a razão pura. Então, as pessoas que só fazem as coisas a partir da lógica, assim, tem um pouco de desconfiança delas, entendeu? Eu nunca soube o que eu vou fazer na minha vida, mas eu tenho um impulso interior que me leva na direção, e eu vou naquela direção, ainda que aquela seja a direção mais difícil a tomar. Eu poderia ir por aqui, que é muito mais fácil, mas eu não posso ir por aqui, porque aqui alguma coisa lá dentro me diz que está errado. Eu não vou pegar esse caminho, eu vou por ali, por mais que eu me estrepe por ali. Uma hora, mas ali é o certo, então ali eu vou. Entendeu? Pois é, mas aí acabou dando certo, porque a gente vê hoje o Maitê escreveu 6 livros, né? Como é que... Eu não sabia, até pouco tempo atrás, eu não sabia que já eram 6, eu sabia que você estava escrevendo. Como é que deu isso? Você sabe que quando eu morei na Europa uma época, eu não sabia o que eu ia fazer da vida, aos 18 anos de idade, e eu estava cansada de todas as coisas familiares e de tudo. Eu falei, não, eu acho que eu pensei em fazer faculdade, que eu tinha entrado em várias matérias. Eu prestei vestibular para 8 matérias diferentes, entrei em tudo. E aí eu não... Falei, bom, agora não dá, agora eu não vou saber o que fazer e tal. Resolvi e também só tinha greve na época, então falei, bom, já que não vai ter aula mesmo, eu vou viajar. E
E fui. E quando eu estava viajando, meu pai me pedia para escrever cartas para ele, sabe? Adolescente não quer ficar dando satisfação do que você está fazendo, do que você não está fazendo, ainda mais que eu estava no mundo, sabe? Eu estava indo para a Índia, para o Afeganistão, para tudo quanto é lugar. Eu não queria ter que ficar descrevendo aquelas coisas todas, parar para isso. Mas quando eu parava para escrever, a carta voltava toda rabiscada com os meus erros de português, com correção. Você acredita? Não acredito. Era um negócio assim, não, várias vezes, não foi uma, não, várias vezes eu recebi de volta. Não era muito estimulante para quem já não estava com vontade de escrever. Mas essa exigência fez, e meus pais eram intelectuais, eles falavam, eu estudei em escola americana, então na escola eu só falava inglês. Meus amigos só falavam inglês, não tinha brasileiro ali naquela escola, só tinha eu. Então eu era obrigada a falar inglês, que era a língua que eu falava a maior parte do tempo. Mas quando eu chegava em casa eu falava a língua dos meus pais, que era uma língua com muito vocabulário. Não era como as pessoas falam hoje em dia. O coloquial do dia a dia. Não era só coloquial, tinha vocabulário para descrever as coisas, sabe? Tinha palavra específica para dizer aquilo exatamente que você queria dizer. Aquilo acabou sendo bom para mim, porque eu ganhei essa facilidade com a língua. E também nas outras línguas que eu falo, eu também gosto de ter vocabulário ali. Eu entendi que é mais legal para você se expressar se você tiver esse recurso, né? Então, quando eu comecei a escrever, eu comecei a escrever, assim, contribuindo com uma peça de teatro aqui, uma outra ali. Não estava achando que eu estava escrevendo, eu só estava fazendo uma participada ali, né? Depois eu escrevi, eu tive uma coluna na revista Época, que eu não sabia escrever, estava aprendendo. Mas que era maravilhoso, né? Foi muito bom, porque deu muito certo. Mas estava começando, né? Você não sabe, você não aprende a escrever, é um formato a crônica, né? Eu podia escrever sobre o que eu quisesse. E dali a coisa foi. E hoje já tem 6 livros. Às vezes eu tenho menos vontade de escrever, porque agora tem muito ator escrevendo, né? Eu às vezes fico com uma certa preguiça. Sei lá, às vezes eu tenho uma certa vergonha, assim, fica parecendo que é um modismo, né? E eu falo assim, não, tem muita gente também dando opinião, as pessoas têm opinião sobre tudo. Então, eu falo assim, não, acho que não é hora de dar opinião, o mundo está intoxicado de opiniões. Nesse momento eu estou um pouco envergonhada, sabe? De sair, de ser mais uma a dar opinião sobre qualquer coisa. Só se vier algum tema realmente que você vai fazer diferença. Porque é isso que Quando eu não consigo não dar, eu dou. Porque essa coisa de fazer diferença, gente, é muito interessante. Porque, não sei se quem não acompanha a Maitê no Instagram, eu acho que vale a pena mesmo. Porque o que você tem feito no Instagram agora é uma coisa muito legal. Diariamente, ou várias vezes por dia, enfim, a Maitê tem feito homenagem a mulheres que fizeram a diferença. Não importa em que tempo, há quantos séculos atrás, enfim. Tem, assim, Nair de Tefé, que foi a primeira-dama do Hermes da Fonseca, né, que foi presidente, mas que foi a primeira cartunista do mundo. Ada Rogato, que foi a primeira pilota brasileira. Zelda Fitzgerald. Gente, é uma pesquisa maravilhosa, você fica encantada. Pessoas que eu realmente não sabia. Maria Quitéria, que entrou pro exército vestida de homem. Então, pessoas assim, as primeiras feministas. É uma forma de você falar da igualdade de gênero e falar desses temas que agora voltaram para o vocabulário, voltaram para... E homenagear mulheres, gente, que fizeram a diferença, eram à frente do seu tempo e sofreram muito preconceito, porque essas mulheres sofreram muito. Né? Abriram as portas. A gente está falando de gente de 1800, Isadora Duncan, aí também a Pina Bausch, que é uma dançarina mais moderna, mas todas elas foram precursoras e vanguardistas à sua maneira. Então, era muito difícil para elas fazerem o que elas fizeram. Elas foram muito discriminadas. E sofreram muito preconceito. Muito. A Tarsila do Amaral, que eu botei hoje, enfim, todo dia tem alguma
pessoa. Eu acho que é uma forma legal de, em vez de você sair criticando, só que é o que todo mundo está fazendo, é falando não e criticando, há muitos motivos para criticar. Tá difícil para todo mundo, para mim também. Mas eu acho que a gente pode mostrar, porque aquilo fala mais alto, se você mostrar a vida de uma pessoa que fez. Tarsila do Amaral é das principais artistas plásticas brasileiras e figura central do modernismo. De família abastada, ela nasceu em 1886, no interior de São Paulo. Concluiu seus estudos na Europa e por lá se casou. Durou pouco. O marido achava que ela deveria virar dona de casa, não artista, mas mexeu com a mulher errada. E mesmo naquela época, com o dinheiro que tinha, Tarsila conseguiu anular o casamento e seguir seu rumo. Passou a se dedicar mais e mais à arte. Vem cá, eu ia deixar para o final, mas eu vou fazer isso agora. Eu fiz um para você. Fez? Eu gravei 1 minuto para você. Vou mostrar aqui no meu celular, depois a gente mostra. Que eu quis fazer um bonitinho para você. Eu falei, gente, olha só, ela faz para um monte de gente maravilhosa, um monte de mulheres que fizeram a diferença. E eu acho que você faz a diferença. Ai, que Aí eu fiquei horas gravando para dar em 1 minuto. Você viu como é difícil? Meu marido sentado do meu lado e eu gravando. Você pode ver e depois eu mostro para as pessoas. Maitê Proença é sinônimo de beleza. Não há nesse Brasil afora alguém que não acha ela linda. Só que ela também ocupou um outro espaço. Atriz talentosa e premiada, escritora de 6 livros, diretora e autora teatral também premiada. Filha de Margot e Augusto, Maitê nasceu em São Paulo e aos 12 anos Maitê passou por uma situação trágica em sua vida. Seu pai assassinou sua mãe. Claro que essa situação trouxe desdobramentos muito tristes na sua vida, mas Maitê, com sua força única e sempre à frente de seu tempo, não esmoreceu. Ela saiu por esse mundo afora para tentar se encontrar e descobrir sua verdadeira vocação. E descobriu. Maitê fez sucesso no teatro, na televisão, no cinema, na literatura e hoje, aos 61 anos, Maitê continua fazendo sucesso, encantando a todos e tentando mostrar para as mulheres que não basta ter um rosto bonito. As mulheres precisam estar sempre à frente e sempre precisam fazer a diferença. Vamos fazer um bate-bola? Vamos. Um sonho. Eu acho que a gente pode fazer mais de uma vida numa só. Pra que vai ficar reclamando? Ou você faz alguma coisa e muda aquilo que não tá bom, se dedica a mudar aquilo, ou então você troca de vida, que também é possível, as pessoas não fazem por medo. Qual é o comportamento mais nobre, digno que você pode ter, né? É você ficar levantando uma bandeira dizendo que o seu jeito de pensar é o melhor jeito? Ou é você deixar que todo mundo pense o que quer pensar, da forma que ela sente o mundo, porque ela percebeu uma coisa que você não viu, talvez? Não sei se existe felicidade. Eu acho que existem instantes assim de grande alegria, né?